Absolutamente tudo que você vai fazer na vida, se você não tiver isso que você vai aprender nesse vídeo aqui, simplesmente você não vai ter credibilidade nenhuma. Nós, nessa edição aqui, dessa conversa, dos 30 minutos influenciando nações, vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, sobre posicionamento. Se você é uma pessoa que não se posiciona, eu sinto lhe dizer, talvez é por isso que você não consegue cobrar pelo seu trabalho, talvez é por isso que as pessoas não te enxergam como uma autoridade. E é exatamente com a especialista em posicionamento, Andressa Sbruzzi. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Andressa, seja muito bem-vinda. Eu costumo dizer que aqui, nesses 30 minutos, são 30 minutos, então não dá tempo de contar a história. Rápido. Quer conhecer a história dela? Aqui embaixo tá todo o Instagram dela, segue ela lá, que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo dela. Seja muito bem-vinda, senhorita. Eu queria começar já, fazendo uma pergunta. Uou. Qual que é o primeiro passo para alguém, qualquer pessoa, se posicionar em alguma área da vida dela? Principalmente falando do digital, porque aqui a gente está falando de posicionamento na internet. Primeiro ela precisa saber, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Primeiro ela precisa saber o que ela quer fazer, o que ela faz, o porquê dela. Porque ninguém consegue colocar para fora uma coisa que já não está dentro dela. Se você quer expor uma coisa, comece pelo porquê. Comece pelo Sempre porquê. pelo porquê. Por que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? Por que eu sinto desejo de fazer aquilo? E a partir desse momento a gente começa a desenhar os outros processos. E beleza. Vamos supor que tem uma pessoa ali que ela tem um conhecimento ali, sim, quer se posicionar na internet, mas ela não tá claro o porquê dela. E como que ela identifica qual que é o porquê? Porque eu acredito que muitas pessoas pegam, mas eu não sei um porquê. Sim. Como é que você consegue fazer com que as pessoas despertem isso? Como que você pode fazer para que as pessoas consigam entender qual que é o ponto de partida? Sim, a gente vai olhar muito para a história, né? Qual foi a sua dor? O que você solucionou? O que está lá dentro do seu coração? Porque é sobre você primeiro, para depois você conseguir transformar. Antes de você transformar uma pessoa, você precisa se transformar primeiro. Você precisa ter uma história lá atrás para conseguir solucionar um problema. Então, você vai olhar para a sua história, quais foram as suas dores, quais foram as soluções que você tomou para a sua vida, quais são os passos que você levou, e a partir disso, você se conecta na sua história e leva para o seu produto. Olha só que doido, você está falando aí, já me veio na memória algo que estava acontecendo essa semana aí que passou. Aí a gente estava trocando ideia, eu recebi uma caixinha de pergunta, falando assim, qual que é o primeiro passo para criar meu curso online? O primeiro passo é você vender a transformação que você Sim. teve, não a transformação que você está tendo. Porque imagina, você falou, pega a dor, sim, e pega o que você fez para curar a dor. Sim. Então, trazendo para o lado do posicionamento, que também vale para curso online, as pessoas elas precisam entender que elas só vão conseguir curar alguém se elas forem curadas. Sim, porque senão nada vai mudar. Porque como que você vai curar uma ferida de uma pessoa sendo que você não sabe nem o que ela está sentindo? É muito doido, né? E o primeiro passo é você terminar a cura que você está aí dentro. Sim. Porque as pessoas falam, eu vou ajudar você com ansiedade e depressão. Só que a pessoa ainda está passando por isso. Como que ela vai ajudar alguém se nem ela sabe o caminho, não sabe como sair dali? Eu lembro que eu contei isso, acho que foi no primeiro episódio, ou no primeiro episódio do 30 Minutos, que eu sofri de depressão, ansiedade, e eu resolvi isso. E o fato de eu resolver, eu consigo sentar com alguém que tem isso e conversar com ela e fazer ela entender Sim. como sair disso. Porque você tem a consciência, né? A gente eu levo muito pra Bíblia, muito pro propósito. Porque Deus criou o homem e o homem pecou. Ele deixou de ser perfeito. Porque Deus criou o homem perfeito, a imagem e semelhança dele. A partir do momento que ele pecou, já não era o desejo do coração de Deus. E o que ele fez? Ele enviou um homem. Através de um homem entrou o pecado e através do homem entrou a salvação. Só que como que a gente ia saber o que era o certo? Qual que era o exemplo? Ele mandou um homem que era totalmente sem pecado, pra gente falar, esse é o exemplo, agora você pode seguir ele. Ele foi curado, ele não passou por nada, e ele ensina as pessoas. Se você não saber o que você ensina, o porquê você ensina, não tem como você ensinar outra pessoa. E a partir disso, você começa a desenhar os outros processos. O porquê,
o como eu vou ensinar, através do que eu vou ensinar, através da minha dor, através de uma fala, através de uma expressão, através de um produto, e para quem que eu vou ensinar. Porque a sua persona é você mesmo, se você for parar para ver, quando você vai pela essa linha de raciocínio. Porque você vai atrair pessoas com a sua mesma frequência, você vai atrair pessoas com as suas mesmas dores, e quando você encontra pessoas que têm a mesma visão que você, que já passou pela mesma dor, não tem como você não ter sucesso, porque você tem toda a consciência do processo que ela está passando e que talvez ela pode passar. Porque você já traçou todo aquele caminho. É como se você estivesse numa floresta, você abre e fala, eu já sei, você não precisa passar. Entrar numa floresta... Você não precisa entrar numa floresta que tá toda cheia de árvores, não. Eu já tracei esse caminho, eu posso te direcionar, eu posso ser seu mentor. E aí, beleza. Então, a gente já tem um primeiro passo ali, é que você comece pelo porquê. O porquê Sim. Você entende que você tinha uma dor, hoje você já não tem mais ela porque você curou, hoje você pode ajudar as outras pessoas e você começa a se posicionar com isso. Sim. Depois de entender isso, beleza, já descobri o meu porquê. O que eu tenho que fazer para me posicionar de fato? O que eu preciso ter e fazer para me posicionar? Uma imagem mostrando o seu resultado. E fala mais um pouco Sim. sobre isso, porque eu falo bastante sobre brand, também sobre marca, construção, e eu vejo que para as pessoas não são claras que elas precisam disso. Para as pessoas não são claras que elas precisam se posicionar para serem vistas como autoridade. Eu faço uma pergunta nos treinamentos e tal que eu faço. Eu falo assim, ó, Roberto Carlos, se ele vai num shopping em Curitiba ou Balneário Camboriú, você acha que ele consegue almoçar tranquilo? Não. Não consegue? Porque todo mundo já reconhece ele. Já reconhece ele. Só que aí é o seguinte, o mesmo Roberto Carlos vai lá em um shopping em Xangai. Sim. Você acha que ele vai conseguir almoçar tranquilo? Sim. 1, 2, 3, 4 pessoas vão vir, vão conversar com ele, vão tirar foto, é fã, vai encher um pouquinho de saco e mais vão embora. Sim. Mas ele vai conseguir almoçar. Sim. E aí o que a gente tem para aprender com isso? É que a autoridade não é o que você acha que você é, o que você pensa ou qualquer outra coisa. A autoridade está nos olhos de quem vê. Exatamente. E para a pessoa te ver como uma autoridade, você precisa se posicionar. Para você se posicionar, você precisa de imagem. Só que eu queria que você falasse um pouco do processo de construção dessa imagem do posicionamento. Para que as pessoas saiam daqui e falem assim, tá, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso dessa forma. Qual que é o primeiro passo? Como é que as pessoas podem fazer isso? Eu acredito que o primeiro passo é você se olhar para você, realmente você já entendeu o seu porquê, e você começar a entender o que faz sentido para você. Como você quer que as pessoas te reconheçam. Porque não é sobre você, é sobre a outra pessoa. E você falou, o meu posicionamento está nos olhos da outra pessoa. Como eu quero que as pessoas me reconheçam? Como elas têm me visto hoje? Porque eu posso querer passar uma mensagem para você, só que você não recebe essa mensagem. E aí, através do quê? De uma imagem, de um cabelo, de um jeito que eu vou falar, através da roupa que eu tô vestida. A minha roupa, a minha camisa laranja, ela não foi só porque eu gostei de laranja, não. Ela passa a mensagem que eu quero. Eu sou uma pessoa totalmente autêntica e eu gosto de chegar e as pessoas, olha, ela chegou. Então, sem eu precisar abrir a minha boca, as pessoas já me viram. Já vai ficar registrado na cabeça das pessoas que eu estou ali. E no digital é muito forte isso, porque no dia a dia as pessoas começam a ver a gente e nós somos notados. Só que no digital é muito rápido. Então, como a gente constrói? A gente constrói com uma imagem. Qual é a sua imagem? O que você quer passar? Qual é o posicionamento que você vai ter? Através das poses, através da gesticulação que você vai ter, através das cores. Quais são as cores que condizem com a mensagem que você quer passar? Até isso, tem psicologia por trás das cores, né? Porque o laranja, por exemplo, o laranja, ele traz o sentimento de muita alegria, de muita energia. Eu sou essa pessoa. O meu trabalho transfere isso para as pessoas, energia. Porque se a pessoa também não tem energia, ela não vai conseguir transparecer a mensagem dela da forma correta. No digital, levando para o digital, a foto, você trabalha com isso e você sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, a deixar claro o que você faz, para quem você faz. Porque se a pessoa entra e não vê que você vai solucionar um problema dela, ela não vai ficar por ali.
Quando ela entra no seu perfil, ela sentiu que você vai solucionar um problema dela, você tem que atrair ela com os desejos. Quais são os desejos? A pessoa quer sentir amor, ela quer se sentir recebida, ela quer se sentir curiosa, as pessoas têm muita curiosidade. E a partir disso, ela vai querer começar a estar junto com você. A gente fala muito sobre o branding, né? O branding não é nada que você fala, é o que você gera na cabeça das pessoas, é o que as pessoas tá pensando sobre você. E a gente vai colocar na camisa, a gente vai falar nos gestos, a gente vai colocar em uns detalhes, desde a caneca, desde como a gente vai apresentar o local. E isso é o tempo todo. Nós somos uma marca viva. Nós andamos com aquilo. Não é só no digital também, porque tem gente que pensa que eu só vou colocar ali na frente uma imagem e ninguém mais vai me ver. Não, você tem que andar, você tem que aceitar aquilo para a sua vida. Desde o tom de voz também. O tom de voz fala muito sobre você. Como eu vou falar? Eu vou falar de um tom baixo ou vou falar um tom mais alto? Vou passar uma autoridade ou eu quero ser aquela pessoa que tô mais quieta e eu só quero atrair as pessoas para mim? Ou eu vou ser a líder, que vou controlar as pessoas, que vou comandar as pessoas. Top. E você falou sobre a foto, né? Sobre posicionamento, imagem. Às vezes você tem, às vezes a pessoa que está aí assistindo, né? Às vezes você tem um medo, uma insegurança de fazer isso e fala, nossa, será que eu preciso mesmo me posicionar? Cara, as pessoas que mais metem golpe, os vendedores de curso que não entregam absolutamente nada, os caras mais rasos, eles sabem que eles precisam se posicionar. Sim. É por isso que muitos desses caras vendem muito na internet. Porque o que acontece? Ele se posiciona, tem uma foto foda, tem isso, tem aquilo, é muito top. Você fala, cara, esse cara vai mudar a minha vida. Você compra um curso. O curso não é nada disso. Só que o que ele fez? Se posicionou. Sim. Aí vem uma lição. Se pessoas ruins estão ludibriando o sistema com posicionamento, porque você que tem uma imagem boa, uma imagem top, porque você não começa a se posicionar para poder, de fato, ajudar como você olha que as pessoas deveriam ser ajudadas. Eu falo isso porque já aconteceu comigo muitas vezes, de comprar um curso, acredito que deve ter acontecido com um monte de gente aí, talvez com você. Sim. De comprar um curso com uma expectativa. Aí você entra no curso, cara, o áudio ruim, conteúdo ruim, tudo ruim, absolutamente não tem nexo, o mentor prolixo, fala, não entrega. E aí você acaba falando, caraca, eu faço muito melhor que isso. Sim. Não é por arrogância nem nada, mas às vezes você fala, pô, cara, o meu conteúdo é muito melhor que isso. E aí, qual que é a diferença? A pessoa não tem vergonha, se posiciona e faz o que tem que ser feito, que é de fato vender. E não vou falar de podcast aqui, nesse encontro aqui, é um despertar meu para fazer o que eu já tinha que ter feito faz tempo. Então, é um fato de se posicionar também. A imagem, a doutora Amy Cuddy, a doutora Amy Cuddy, de Harvard, ela falou assim, ela fala assim, que os 5 primeiros segundos são muito importantes. Sim. Então, se eu bato o olho em você em 5 segundos, eu tenho a primeira impressão. Antigamente, as pessoas falavam o quê? Me passa seu celular, me passa seu e-mail, me passa seu número, mas hoje é o quê? Me passa seu Insta. Qual que é seu Insta? Sim. E aí vem do que... Falei tudo isso para dizer que o que você... para validar o que você falou. Porque as pessoas falam, mas isso não é preciso. Se eu entrar no teu perfil, o que eu vou sentir? Tem uma pergunta matadora, né? Que se eu entrar no teu perfil, se você entra no teu próprio perfil, você compraria de você? Aí a resposta tá se está se posicionando bem ou não. Sim. Agora, entendendo disso, como que a pessoa consegue construir essa imagem? Vou te dar um exemplo. Okay. Às vezes a pessoa, ela se posiciona para foto ali, mas ela ainda não vive aquilo que é para ela viver. É muito difícil isso, porque aí ela cria um personagem. Show, mas ela não vive ainda o que ela é para viver. Às vezes ela sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo seu. Você sabe que você é para andar do jeito que você tá hoje. Mas aí fica procrastinando, não é o exemplo teu que você tá fazendo, mas tipo, eu digo tipo em questão de, tô dando um exemplo. Sim, eu entendi. Tipo assim, você fica procrastinando, às vezes nem você acredita no teu potencial. É que a pessoa não começa a se enxergar. É porque termina que aí eu tô... Não, mas é justamente
essa linha, pode começar. Ela não enxerga o potencial dela. Mas aí a gente volta lá atrás, né? A pessoa tem que entender o porquê ela vai fazer. É muito louco. Porque a partir do momento que ela entende o porquê, nada mais vai parar. Lógico que talvez ela vai procrastinar, mas ela já sabe o que ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer? Que entender, você é uma marca viva. Você não é só o que você vai mostrar no digital. As pessoas vão te ver na rua, as pessoas vão te encontrar na rua. Então, como você gostaria que as pessoas te enxergassem? Como você vai querer apresentar? Porque eu entendo que se eu puder, eu estou desse jeito todos os dias. Desde a hora que eu acordo, porque não existe roupa de ficar em casa, porque a todo momento surge uma oportunidade para você e você é sua marca. Quando a gente cria um brand, a gente cria uma marca e essa marca está dentro de você para ser quem você é. E quando a gente está pronta para todos os momentos, entendendo o que a gente precisa fazer, como a gente precisa falar, como a gente precisa se vestir, para transmitir a mensagem que eu quero. Porque a qualquer momento eu tenho um cliente potencial que está na minha frente para que eu possa atender, para que eu possa gravar um vídeo, você vira o jogo. Você entende que você é o seu próprio negócio, não é o que você só coloca ali. Fez sentido? Claro, e tem muita gente que espera acontecer para viver, né? Sim. Você tem que primeiro se colocar no lugar que você quer estar. Se colocar... o Thiago Fint fala bastante. Cara, ele colocava roupa de sair em casa para trabalhar. Não existe roupa de ficar em casa. Ele colocava roupa, terno, e era dos mais baratos, porque ele sabia que ele um dia ia comprar os mais caros, mas ele colocava ali para poder trabalhar na frente do computador. Porque tudo começa na sua mente. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar na mente da pessoa. Tudo é para gerar significado na cabeça da pessoa. Primeiro, se eu quero gerar significado na cabeça de você, na sua cabeça, eu tenho que gerar significado na minha. Eu sou merecedora. Eu sei onde eu quero chegar. E aí, a partir de onde eu sei que eu quero chegar, eu vou começar a te mostrar. Eu vou começar a colocar a minha mensagem. Top. Show demais. Nossa, demais, cara. Que isso. Hoje, no processo da construção, Sim. vamos pontuar para que a galera, para que todos que estão aí em casa, né, para que você que está aí na tua casa, no conforto da sua casa, no seu celular, tenha aí o passo a passo. Vamos Descobri lá. o porquê, entendi quem eu sou. Entendi. Primeiro eu entendi quem eu sou. Por favor. Descobri o porquê. Depois de descobrir o porquê, já entra na parte de posicionamento, fazer o que tem que ser feito. E depois, o próximo passo, qual é? Você expressar isso para as pessoas de uma forma atraente. E como fazer isso? Tá. Como fazer? Você tem que entender como as pessoas querem te enxergar. Hoje em dia, a gente está no mundo digital avançado. Se você tem um produto, você conhece como eu posso dizer isso? Você conhece o tanto que você merece. Você não vai gravar com uma câmera de um celular, um Motorola. Você entende que você precisa passar uma imagem certa. Você começa a estruturar todo um projeto. O que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? E qual é a imagem que eu vou passar? Então, você começa a desenhar uma linha de raciocínio para você atingir a pessoa. Você vai começar a desenhar o problema. A gente cria 3 pilares. O que eu faço, como eu vou chegar até a pessoa para resolver o problema dela. Qual é o problema da pessoa e como eu vou solucionar esse problema. A gente tem 2 montanhas e a gente precisa construir uma ponte para essas 2 montanhas. Estou falando muito longe? Não, tudo certo. A gente precisa construir uma montanha uma linha, a travessia para essas 2 montanhas. Eu vou pegar a pessoa daqui, vou me colocar em empatia com o meu público e falar, eu posso te levar para cá. A partir disso, você vai começar a realmente gerar conteúdo de valor para essa pessoa. Faz sentido? E esse conteúdo de valor, o que você acredita que é o principal pilar para você construir esse conteúdo? Para poder gerar o posicionamento que as pessoas querem tanto fazer. Tá. A gente faz 3 tipos de conteúdos, né? Conteúdo de relacionamento, o conteúdo de quebra de objeção e o conteúdo de autoridade. De relacionamento vai mostrar sobre a dor que eu passei e vai gerar conexão. Dá um exemplo. Storytelling. Por exemplo, eu já fui gaga uma vez. O que eu faço? Já fui gaga e hoje estou aqui falando. Caraca, você já foi gaga mesmo? Real, oficial? Uhum. E falando assim bem? Rapaz. Bota um negócio. Rapaz. Eu já fui gaga. E olha onde eu tô. Então, eu vou pegar mulheres que tenham medo de falar,
que ela já tinha dificuldade de se expor onde eu tô hoje, então eu vou gerar uma conexão com ela. Por que você tem medo de falar? Olha onde eu tava. Você não tem que ter medo de falar, é só você dar o primeiro passo, tomar uma decisão que as coisas começam a acontecer. E aí eu vou começando a criar o conteúdo em cima disso, em cima da minha dor, para gerar relacionamento com a pessoa. Ou eu entendo, conheço a minha persona e eu sei do que ela gosta. Vou gerar um conteúdo sobre o que ela gosta, levando para minha vida. Conteúdo de objeção. Eu conheço meu produto, eu sei qual é o problema que eu soluciono, eu sei qual é a entrega que eu vou dar para a pessoa, a transformação, e a partir disso eu vou colocar as objeções que a pessoa pode ter, que a minha persona pode ter. A partir dessas objeções, eu vou quebrar essas objeções através dos conteúdos, gerando o desejo nelas, falando que aquilo ali é normal, que todo mundo pode passar, tirando as dúvidas, e depois o conteúdo de autoridade. Por que eu falo isso? Qual é o meu conhecimento? O que eu já estudei? Mostrando realmente o conhecimento. Então, são 3. Esses 3 vão fazer com que a sua autoridade, o seu posicionamento atraia as pessoas. Porque você já vai matar tudo. Você vai gerar o desejo, você vai se conectar com ela e você vai gerar autoridade. Nossa, bravo demais. Então, ó, o que você tem já em mãos para você fazer, já você que quer se posicionar e não sabe por onde. Então, você tem que... Vamos lá. Recapitulando. Você tem que conhecer seu propósito. Saber sobre o seu produto. Ter clareza sobre o seu produto. Propósito e entender o porquê. O porquê, sim. E depois... O que você faz. O do seu produto. E começar a entender sobre a sua persona. E como você vai entregar a experiência para ela. Como entregar. Isso. Aí é como entregar. Gerar experiência. E aí, para entregar, a gente pode entregar da forma de quebrando objeção, gerando um relacionamento e autoridade. Isso. Show. E o que te fez? Você falou para mim que há 5 anos atrás você começou já a estudar e se posicionar nisso, mas há 5 anos atrás, o que te gerou, o que estava no seu coração para que você começasse a falar disso? O que aconteceu para que você de fato começasse a falar disso? Aconteceu que eu sempre vi que eu falava para as pessoas e as pessoas paravam para me ouvir. Só que eu sempre, desde criança, fui vendedora. Então, eu sempre quis estar na frente e eu via as pessoas que se posicionavam, elas ganhavam muito mais dinheiro. Elas tinham muito mais resultado. Elas estavam na frente. E sempre as que estavam na frente estavam muito bem arrumadas, sabia falar muito bem. E o que eu fiz? Eu quero ter esse resultado. Comecei a estudar o marketing, porque o marketing é onde vai me levar para as situações. Eu não preciso ter um posicionamento para ter um marketing e conseguir vender. Mas quando eu entendo que eu posso me posicionar e eu posso demonstrar o meu serviço de forma atraente e aquele significado que eu entrego para as pessoas fica na mente delas, eu tenho muito mais visibilidade. Comecei a estudar isso para entregar para as pessoas, porque as pessoas têm dificuldade de mostrar realmente o que tem dentro delas, qual é a solução que elas entregam. Elas não conseguem, elas têm um produto, elas sabem o porquê, mas elas não conseguem demonstrar. E aí eu comecei a estudar, como eu posso demonstrar isso? Eu tenho empatia por você, eu amo ajudar as pessoas com o propósito delas, só que você tem tudo enrolado, você tem todas as ideias na sua cabeça. O que eu comecei a fazer? Entender a ideia das pessoas e falar, vamos desenhar um processo? Vamos desenhar o caminho para a montanha? E aí foi onde eu comecei a fazer meu trabalho de posicionamento para as pessoas. Top. Você falou uma coisa bem que eu gostei bastante. Falou sobre memória e significado, que é um dos pilares do brand, né? Sim. Memória e significado. Você gerar memória e significado nas pessoas. E isso não é simples, mas tem técnica. Como que a pessoa pode construir memória e significado intencionalmente na cabeça de alguém? Através da fala. Através da repetição. As pessoas têm medo de repetir as coisas. Não tenham medo de repetir as coisas. Porque quanto mais você repete uma coisa, mais vai ficar guardando na cabeça das pessoas. De novo, essa camisa, eu já usei elas várias vezes, mas uma pessoa vê uma camisa laranja, ela vai lembrar de mim na hora. Ela vai lembrar na hora. Há uma fala, quando você... Uma coisa que você repete muito, conta pra mim. Transformar resultado em propósito. As pessoas vão lembrar de resultado e propósito, elas vão lembrar de você na hora. Na hora. Elas vão parecer que você ouviu. Que estava ouvindo a sua voz falando isso. Então, repita. Entenda o que você vai entregar
e escolha quais são os elementos que você vai carregar, quais são as cores que você vai carregar com você e quais são os símbolos que você vai carregar junto com você. E não deixe de repetir. Porque a partir do momento que você repete, fica guardado na cabeça da pessoa. A pessoa viu aquilo, ela lembrou de você na hora. Isso acontece também, só para você entender que o que ela tá falando aqui não é uma coisa que a gente criou de ontem. Pra você ter uma noção, símbolos. Antigamente, como que as pessoas se comunicavam? Não tinha alfabeto, não tinha A, B, C, não existia isso. Era tudo o quê? Símbolos. Meu Deus. E quando esses símbolos começaram a ser reconhecidos por outros, aí começou a comunicação. E é muito doido que se eu chegar para alguém e mostrar uma cruz para a pessoa, ela vai entender um negócio. Sim. A cruz aqui, ela vai entender um negócio. Mas se eu pegar e colocar a cruz para baixo, ferrou. Para algumas pessoas, se eu fizer isso aqui com o dedo, cara, se eu fizer isso aqui com o dedo é a pior coisa do mundo. Para mim isso aqui é um dedo, mas o significado que esse dedo tem na cabeça das pessoas, por que construiu isso aqui? Porque foi repetido várias e várias vezes. Agora, se você agir intencionalmente, construindo significado nas pessoas, cara, a gente estava na plataforma da PLX, a empresa do Pablo, há uns 5, 10 dias atrás, fazendo um evento do Marcos Paulo, o BML, né? Sim. A gente fez os vídeos de venda lá pra ele. E, cara, o Pablo é um dos caras que mais faz movimento, né? E que mais bota repetição na cabeça das pessoas, que eu coloco dentro da internet. Pra mim. E aí, é muito louco que esse cara repete tanto o que ele fala, repete tanto que os funcionários, as pessoas, os colaboradores, as pessoas que trabalham lá, eu tô lá, assim, no fundo, um cara, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir levantar todas essas cadeiras. Aí o cara, quem reclama não prospera. Na hora. Aí beleza, aí em outra situação, tem alguém falando que vai querer renderizar um vídeo, o cara fala assim, eu vou tentar. O cara olha quem tenta, não consegue. Quem tenta não consegue. Você fala, caraca, mano. Mas por que foi guardado isso? Porque ele repetiu muitas vezes. Repete demais. E na hora que a pessoa fala, a pessoa lembra dele na hora. Construção de marca. A frase, vai cuidar da sua vida. Não tem como. Não tem como não lembrar dele, mas é dele, não. E uma aí, frase. Vai sim. cuidar. E o Marcos Paulo fala mesmo que não é ele que criou essa frase, de repetir. Só que ele foi o cara que mais repetiu, foi mais chato nessa frase. E as pessoas não gostam de repetir as coisas, e aí é onde está o segredo. Repita as coisas que você vai construir a memória na cabeça das pessoas do que você fez. E é uma das formas de aprendizado. Nosso cérebro aprende por impacto e por repetição. Sim. Quando você repete bastante na cabeça das pessoas, acaba sendo verdade. Por que muita gente... aqui não entra de política, mas por que muita gente vota ainda em quem votou? Não vou assim, para meio entendedor, por que muita gente vota em quem votou? Porque, cara, se eu falar muitas vezes, se uma pessoa desonesta fala muitas vezes que ela é honesta e conta uma história por trás e repete essa história, tem gente que acredita. E aí eu volto a dizer que eu tô falando quase em todos os episódios. Se você inclusive parou nesse episódio aqui de paraquedas, tem mais outros episódios para trás, pelo menos 2 ou 3 para trás. Assiste lá. E se a gente parar para entender por que as pessoas... me perdi no raciocínio, pra você ter uma noção. Lá do significado do nosso... Por quê? Porque quando você repete, você tem o poder de colocar no inconsciente das pessoas. E aí, se uma pessoa que é desonesta faz isso para se tornar honesta... Se você não faz isso, você está sendo um bobo, porque você tem um conteúdo bom, você entrega um conteúdo de alta qualidade, só que aí você fica com medo. E uma coisa muito que a gente pode colocar muito forte. É um conteúdo que você gravou lá atrás. Aquele conteúdo gerou muito impacto. Não tenha medo de repetir ele. Se você viu que aquele conteúdo deu resultado para você, repita ele de diversas formas. Isso é um hacking. Até para os Reels, pega um conteúdo que você fez, deu muito resultado, mas aquele mesmo conteúdo você pode fazer de diversas formas e dar o mesmo resultado, porque é uma solução que as pessoas entenderam. E repita eles quantas vezes você conseguir. Puder. Porque as pessoas que estavam com você há um mês atrás não são as mesmas pessoas que estão com você hoje. Bravo. E sabe por quê que eu gosto? Gostei de 30 minutos? Porque na hora que o papo tá
muito Ai, bravo. meu Deus, eu quero mais. Acabou. Agora que eu comecei a falar. Acabou. Agora é o seguinte, ó. Nós terminamos aqui o nosso conteúdo e eu acredito que eu tenho certeza. Acredito que eu tenho certeza, Eu não ia existe, falar né? isso, né? Eu tenho certeza que a galera que assistiu, que todos que assistiram, você que assistiu aí, você aprendeu bastante aí nesse episódio. Esse foi os 30 minutos aqui, influenciando nações. Eu queria agradecer, Andressa, pelo teu tempo. Obrigado. Parece que não, mas voou, né? Parece que foi 30 Eu minutos. espero que eu tenha conseguido ajudar, dar clareza para as pessoas e não foi 30 minutos, foram 10, né? Eu quero fazer mais. Seguinte, ó. Você que gostou, você comenta assim, ó. Quero a parte 2, porque aí a gente vai convidar ela novamente. Fechou? Tamo junto. Andressa, muito obrigado. As redes sociais dela estão aqui embaixo. As minhas também. E te vejo aí em um próximo episódio. Obviamente, se você clicou aqui para poder se cadastrar. Eu sou um youtuber novo, então eu peço aí. Era pra pedir isso no começo, né? Eu pedi agora no final. Se cadastra aí, ativa o sininho e vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto.